Os queridos irmãos, a paz do Senhor, falando EBD de volta, lições bíblicas CPAD, lição de número 4, classe, sala dos adultos. Essa lição será ministrada no dia 27 de outubro de 2024. Ela tem o título de Promessas e Obediência O texto áureo está em João capítulo 14 e o versículo de número 15, que está escrito desta maneira: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A verdade prática, a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da nossa vida. Então nós temos aqui duas lições já importantes. Veja que uma das coisas para guardar o mandamento, é este: se me amardes. Quer dizer, há uma condição, ou se você não tiver em sua vida esta condição, você nunca vai conseguir guardar os mandamentos do Senhor, que é amar a Deus. Tanto amar a Deus, quanto amar os seus mandamentos, os seus preceitos, tá bom? As suas ordens, o que foi pré-estabelecido para as nossas vidas. Então, vemos primeiro a condição para conseguirmos guardar, ou termos condição de guardar os mandamentos. Quando nós falamos de mandamentos, nós não limitamos apenas aos 10 mandamentos do Antigo Testamento. Não. Nós temos mandamentos em todo o Pentateuco e nós vamos ver mandamentos e preceitos sendo pronunciados em todas as Sagradas Escrituras, em todos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Porém, este amor, esta obediência, veja, ela nos traz, como nós estamos falando na Betel Dominical, aqui essa lição escrita pelo bispo Samuel Ferreira, muitas vezes nós olhamos os mandamentos só como uma questão de nãos, de proibições. Porém, quando nós olhamos pelo prisma de Deus, nós vamos ver que eles são preceitos e mandamentos para quê? Para que nós tenhamos uma vida melhor, para que nós tenhamos condições, para nós encaminharmos a nossa vida no bem. Deus não quer limitar as nossas vidas. Deus não quer tolher o livre-arbítrio. Porém, Ele vai nos conduzir dentro dos melhores caminhos, da melhor forma de nós nos comportarmos, de nós nos mantermos, de nós nos apresentarmos, e nós precisamos nos preocupar com isso. Porém, veja, o escritor diz assim, o pastor Eliana Cabral diz assim, olha, a obediência demanda bênçãos espirituais, quer dizer, ela nos traz, ela libera bênçãos para as nossas vidas, que vão influenciar diversas. Nós vamos ver no decorrer da lição que em todas as áreas da nossa vida, quando nós temos o prazer de honrar a Deus, cumprindo os seus mandamentos, honrando a Deus, principalmente, nós estamos honrando a Deus, quer dizer, quando nós estamos cumprindo os seus mandamentos. E esta condição de amar a Deus desta forma e guardar os seus mandamentos, desta prática, advém para as nossas vidas também bênçãos. Não é que nós vamos usar isto como pretexto para termos bênçãos em nossa vida ou termos uma vida abençoada. Não, nós vamos primeiro, veja, se me amardes. Quer dizer, nós vamos fazer porque amamos a Deus, sabe? Não é um peso, não é. Eu comecei a lição de número 4 também da Betel Dominical dizendo que não é um peso para quem ama a Deus cumprir os seus mandamentos, os seus preceitos. Porém, é um prazer. É uma alegria poder ser contado como alguém
chamado como alguém a cumprir esses preceitos. Ora, e automaticamente ao cumpri-los, nós estamos representando Deus e nós estamos como seus embaixadores, nós somos embaixadores de Cristo. E veja, e também estamos glorificando a Deus, porque os homens honrarão a Deus através das nossas vidas, por causa das nossas vidas. Então, a verdade prática, ela diz assim, que a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciarão diversas, aqui ele diz, diversas áreas da nossa vida. No decorrer, nós vamos ver que vai influenciar praticamente ou todas as áreas da nossa vida. Na introdução, nós temos aqui, né? Nós temos um plano de aula também que é muito bom, e nós precisamos traz lições importantíssimas para nós, principalmente os objetivos da lição. Nós precisamos lembrar disso aqui, apresentar os termos do concerto de Deus com o seu povo no Antigo Testamento. Quando ele fala de termos, lógico, todo acordo tem termos, né? Tem todo acordo, ele traz o que será bênção, o que será deveres e também o que será, vamos dizer assim, privilégios advindo deste acordo, tanto para um quanto para outro. Tanto do que propõe o acordo, o contrato, também para o outro. Quando nós assinamos um contrato de trabalho, você vai ver ali não somente os direitos que você tem como trabalhador, mas você vai ver também os deveres que você tem como trabalhador a partir do momento que você assinar. Nós chamamos, quer dizer, preto no branco. Nós dizemos aquilo assim, o que é combinado não sai caro. Nós vemos muitas pessoas que assinam contratos, não somente com homens, mas com Deus, e depois passam a reclamar das cláusulas e também não querem cumprir determinadas cláusulas. Ora, você leu. Tá bom? Então, quando nós falamos aqui sobre concerto, no concerto, nós estamos falando dos termos, nós estamos falando das cláusulas que fazem parte deste contrato, dos termos que fazem parte deste concerto de Deus. Veja que o concerto não parte, este tratado, este acordo não parte do homem para Deus, é de Deus para o homem. É sempre de cima para baixo, como nós dissemos sempre. 2, o segundo objetivo é mostrar que o princípio da obediência está presente no novo concerto. Nós vamos ver essa questão também do antigo concerto e do novo concerto. Porém, chamar a atenção aqui para quê? Para o princípio da obediência. A obediência. Quando nós falamos de obedecer, quer dizer que nós devemos cumprir todos os termos que estão dentro deste contrato. Não somente depois passar a exigir os nossos direitos, mas cumprir também com os nossos deveres. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. 3, refletir sobre as bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Quer dizer, pensar, ponderar. Veja, e a partir do momento que nós começamos a pensar nas bênçãos, as bênçãos são o quê? Motivações para que nós procuremos manter o acordo o que Deus firmou conosco. Deus firmou conosco e nós assinamos ele prontamente. Tá bem? O que vai nos motivar? O que motiva um trabalhador a cumprir? Tá? Não vamos entrar em questão se é pouco, se é muito, se você acha que você combinou, nós combinamos. Então vejam bem, o que motiva o trabalhador? Condições de trabalho, salário, benefícios, tudo isso são motivações para um profissional desenvolver o seu trabalho. E o cristão, ele vai ver o quê? Ele vai notar que muitas bênçãos e maravilhosas bênçãos advêm do cumprimento deste concerto, da nossa parte para com Deus. Porque Deus cumprir os seus concertos, os seus compromissos, nós não precisamos ter sombras de dúvida. Ele vai cumpri-los piamente, ele vai cumpri-los, vamos dizer assim, até nas vírgulas o Senhor será fiel àquilo que Ele nos prometeu. Então nós não precisamos nos preocupar. Porém, precisamos nos policiar para quê? Para que nós também sejamos fiéis a Ele, ou fiéis a Ele. Então veja,
Nós temos um costume de ficar dizendo, Deus é fiel. Aí alguém apareceu com aquela pergunta, e você? Aí parou. É aquela moda de ficar toda hora, Deus é fiel, até alguém perguntar, mas e você? Quanto a Deus cumprir os seus contratos, não temos sombra de dúvidas. Mas muitas vezes nós somos extremamente falhos em cumprir, principalmente, às vezes nem é o que nós prometemos ou fizemos um acordo, uma aliança ou um voto mais conhecido, mas simplesmente cumprir aquilo que está no contrato que nós já havíamos assinado posteriormente. Então nós precisamos tomar cuidado. Então ele diz aqui que nós precisamos refletir sobre as bênçãos. Como eu disse, os benefícios, salário, tudo que o funcionário, o empregado ou o empregador fornece para o empregado são motivações para ele desempenhar bem e, obviamente, ser tratado como um ser humano, né? Não pode ser tratado como um animal de carga e nem como uma máquina. O respeito deve ser, nós tratamos isso em algumas lições anteriores, né? Algumas revistas da escola dominical anteriores. Então, esta fidelidade e este tratamento educado tem que ser de um e de outro. E quando nós pensamos nas bênçãos provenientes da minha obediência, ela me motiva a fazer o quê? A fazer o que é certo ou a cumprir aquilo que eu aceitei que estava no concerto com Deus. Tá bom? Na introdução nós vamos ler aqui que a obediência é algo que não é ultrapassado, não perdeu a sua validade. O escritor, ele diz assim que não caducou no Novo Testamento. Porém, a obediência ela é ressaltada ainda mais fortemente no Novo Testamento, quando nós lemos. Por que ela é ressaltada com um pouco mais de veemência? Porque eles acreditaram que não viam. Eles não tinham todas as informações. Advindo o Novo Testamento, o Novo Concerto, nós vamos ver que provas cabais do Antigo agora aparecem. Para nós, então, fica ainda muito mais fácil de entendermos por quê. Porque nós temos esse concerto, este testamento, este contrato, por completo agora diante de nós, com todas as suas cláusulas apresentadas. Então, para nós, fica um pouco mais fácil. Então, a obediência ela é ressaltada ainda mais para nós. Por quê? Porque nós temos todo o contexto, nós temos todo o documento, vamos dizer assim, todo o testamento completo. E ele tem validade porque o testador morreu. Quer dizer, Cristo morreu para que o seu testamento tivesse validade. Não há como um testamento ser posto em prática se o testador ainda está vivo. Mas o nosso morreu e ressuscitou. E vai retornar para nos buscar e nos levar para aquilo que estava no contrato, que são as mansões, as moradas celestiais com ele por toda a eternidade. Então nós vemos aqui que ela não caduca, não envelhece, ela não foi posta de lado, ela não subscreve, não saiu do contexto. Pelo contrário, agora ela aparece de forma mais clara ainda porque nós temos todo o documento diante de nós para viver as promessas específicas de Deus neste mundo. Por que, então, a obediência? Para nós vivermos as promessas de Deus específicas neste mundo. Veja, quando fala-se de promessas, nós temos promessas gerais, nós temos promessas mundiais e nós temos promessas pessoais. Tá? Nós temos aí promessas de variados tempos. Veja, um contexto abrangente, Israel, salvação mundial. E tem as promessas que Deus faz a uma família e faz a nós. Então nós temos que entender estas promessas e sempre procurarmos obedecer a Deus para quê? Para podermos viver essas promessas ou as promessas de Deus neste mundo. E Deus exige de nós ou do seu povo obediência a quê? Não somente a Ele, mas também à sua palavra. Nós precisamos que a nossa vida seja pautada pelas Sagradas Escrituras, porque muitos perecem pelo meio do caminho, porque muitos apresentam um sacrifício aleijado, torto, falha, faltando um pedaço, porque não conhecem as Sagradas Escrituras. Veja, o próprio Senhor Jesus Cristo disse
em Mateus capítulo 22, ele diz o quê? Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Veja, quando eu vivo, eu falei isso, na lição Betel Dominical, veja, tanto a reverência quanto o medo, que não tem nada a ver com o temor, eles estão ligados ao quê? Os milagres. Veja, aqui, aos sinais que Deus fez. Então, em alguns geram medo, por isso os títulos de Deus. E nos nossos tempos também. E nós precisamos sempre viver. Por que o Senhor exige que nós obedeçamos também a sua palavra? Porque ela é o contrato. Ela é o testamento completo apresentado a nós. Nós conhecemos o testador pelas Sagradas Escrituras. Ora, e para satisfazer o contrato, nós precisamos obedecê-lo. E qual é este contrato? É a palavra de Deus. Não tem como nós obedecermos o testador ou vivermos uma vida dentro das promessas, como o escritor diz, específicas de Deus neste mundo, se nós não obedecermos às Sagradas Escrituras. Ora, irmãos, tudo há uma condição. Veja, eu não posso dizer que amo a Deus, a Bíblia me diz, se eu não amo meu irmão. Porque como é que eu vou amar alguém que eu não vejo se eu desprezo quem eu vejo? Está diante de mim. Não há coerência, não existe lógica nesse pensamento. Então nós precisamos nos preocupar também com isso. Não tem como eu servir a Deus se eu não obedecer às Escrituras. E isso totalmente, não é as partes que eu quero, não é da forma que eu quero, não é interpretá-la da maneira que eu quero, mas, porém, trazendo sempre o quê? As características que nos foram apresentadas pelas Sagradas Escrituras, primeiro por Cristo, no Novo Testamento, depois os apóstolos, depois, e no Antigo Testamento, por todos os juízes, os profetas, os reis, nos foram apresentadas a palavra do Senhor. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Primeiro, a obediência no Antigo Testamento. Veja, o conceito feito por Deus com o povo de Israel no deserto. Ficou patente que o conceito divino exigia santa obediência do povo para que fosse bem sucedido entre as nações. Veja que os 40 anos de deserto, os 40 anos, vêm como uma lição. Uma lição. Não só como uma purificação, porque nós vemos que quem sai lá do Egito, e somente 2 daquela geração entram, estou falando daquela geração, os demais são provenientes já do deserto. E eles já vêm com esta característica de aprender a obedecer. Por quê? Porque ele sai do Egito com aquela ideia do que de insubordinação, de rebeldia. Nós vamos ver isto repetidamente contra a autoridade de Moisés, contra a pessoa de Moisés, contra os mandamentos que Deus ordenou através de Moisés. Então nós vemos que as lições que eles aprendem dentro deste concerto, ele já traz muito claro dentro do seu escopo que a questão da obediência estava ligada aqui ao sucesso, às promessas, e também que o povo fosse bem sucedido entre as nações. Por quê? A tendência é você se mesclar, se misturar. O que nós não vemos na vida de Daniel, nós não vemos na vida de José, e nós não vemos na vida de todo homem ou mulher piedoso. Eles até estão, e Paulo diz assim, nós vivemos no mundo como se dele não dependêssemos. Ora, por quê? Porque estou aqui só de passagem. Como é que eu vou fazer isso? Observando segundo a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai me instruir a quê? A obedecer ao Senhor e aos seus santos mandamentos. Então a nação de Israel deveria obedecer aos mandamentos do Senhor para viver as promessas em toda a sua peregrinação no deserto. Veja que essa ideia agora, a ideia de peregrinação, ela abrange, ela cresce, ela vai abarcando até os nossos dias. Nós estamos numa peregrinação. E nós só seremos vitoriosos ou bem-sucedidos se nós obedecermos ao Senhor. Obedecermos. Tá? E obedecer ao Senhor, ela vai muitas vezes exigir de nós
coisas que nós, ou todas as vezes, ela vai exigir de nós coisas que nós não queremos fazer. Porém, veja, se me amardes, olha a condição. Quando a ordem vier daquilo que eu não quero, o amor que eu tenho ou que me leva a Deus me levará também a satisfazer essas exigências, a estar dentro destas exigências. Então, a condição ainda continua da obediência, continua sendo o quê? O amor. Se eu não amar a Deus, eu não vou ser obediente a Ele. Eu não serei submisso a Ele. E, consequentemente, não amarei, não obedecerei e nem serei submisso aos seus mandamentos, aos seus sagrados mandamentos. Então, eu preciso tomar cuidado com esta questão. Tá bem? Ponto de número 2. Concerto nas campinas de Moabe. Agora nós estamos em outra área geográfica. Então Moisés reuniu novamente o povo. Quando ele diz reunir novamente o povo, é para reafirmar. Era para trazer a memória, para lembrar, para relembrar o povo de algo que já havia sido. E que não, veja, mesmo por um período, talvez longo, não havia perdido a sua validade. É por isso que o escritor diz lá que no Novo Testamento, esta questão da obediência ainda é importante e relevante e ela não caduca. Quer dizer, ela não perde a sua razão de ser. Ela não é retirada do povo de hoje. Então eu não preciso obedecer de maneira nenhuma. Agora nas campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Quer dizer, uma geração se foi e agora essa geração talvez alguns até nem tenham ouvido, ou se ouviram a grosso modo. Agora o próprio legislador, Moisés, vai passar as instruções que passou aos seus pais, aos seus avós e assim sucessivamente. Tá bem? Ele vai relembrar, ele vai rememorar. Veja, estava prestes. Por quê? Porque eles estão prestes a tomar posse de uma terra. Eles vão entrar no lugar, porém este lugar não está deserto, ele não está vazio. Ele está habitado. Veja que é terra de Moabe. Se é terra de Moabe, quem morava lá? Ora, só poderiam ser os moabitas. E os moabitas são inimigos, se tornariam inimigos agora entranhavelmente brutos de Israel. Mas não é esta a questão. A questão é que, quando eles adentrassem lá, talvez eles seriam chamados a atenção por causa da beleza dos seus deuses, da sua forma de viver, sem nenhum tipo de regra, sem nenhum tipo de compromisso, como eu poderia dizer, de responsabilidade para com Deus. É isto que o mundo nos chama a atenção. O que do mundo nos chama a atenção? As brigas, os acidentes, infelizmente os falecimentos? Não. O que o mundo usa para nos atrair? Só o que ele tem de mais belo. E nós precisamos tomar cuidado com isso. E agora Moisés pega esta nova geração, vamos dizer assim, senta no colo e começa a instruir. Fala, olha, vocês vão entrar lá e eu vou passar a vocês o que eu passei para os pais, para os avós de vocês. Tá? É como um pai ensinando o seu filho, ou seus filhos, tá bom? Generalizando, quando eu digo filho, não estou falando o menino, estou falando os filhos gerais, quer dizer, tanto homens, quanto meninos, quanto meninas. Então, nós vemos que a questão agora aqui é uma questão de quê? De relembrar o concerto. Veja, o concerto que os pais fizeram não perde a validade, mas agora ele chama e diz, e aí, vocês vão refazer o concerto? Vamos continuar no concerto, no documento, no compromisso que nós firmamos lá no começo? Bora, então tranquilo, vai dar tudo certo. Então, somente nós fizemos o quê? Se nós obedecermos. Ora, tudo neste conceito dependeria do quê? Agora nós vemos outra palavra. Fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos. Tá? Então, não é que eu estou pulando a lição. Veja, eu procurei um resumo, e mesmo assim, passamos lá falando. Procurei resumir, colar partes que dê sentido ao que o título nos diz. Tá? Agora nós vemos aqui, o interessante é que ele fala da obediência,
E agora aqui a fidelidade, quer dizer, nós sermos fiéis. Aqui a fidelidade está atrelada à minha palavra que eu dei quando eu assumi o compromisso. Tá bem? A minha palavra tem que valer mais que a minha assinatura. Tá bom? A assinatura é muito válida, mas existem lugares que o cristão ele vai, ele diz, não, mas você aqui, alguns ainda têm o privilégio de ouvir isso. Não, mas você aqui não precisa disso, aqui está tranquilo. O comércio é seu, fique à vontade. Por quê? Porque a palavra dele tem crédito. Não somente ele tem crédito, mas a palavra dele tem cuidado para não comprar o comércio todo e depois não conseguir pagar. Aí você vai ter que honrar a sua palavra. Tá? Usa só o que você precisa. É igual o maná. Pega só o que você vai comer. Porque vai apodrecer e depois você não vai ter como pagar. Mas veja, ele fala de fidelidade. Obediência, agora fidelidade. É nós sermos fiéis a Deus, àquilo que nós, contratualmente, nós nos comprometemos com Deus. Nós nos comprometemos com Deus. Tá bom? Então aqui tudo neste concerto, agora no concerto o quê? Nas Campinas de Moabe, veja, deserto, agora Campinas, né? Tu, quando fala de Campinas, fala de uma coisa bonita, sei lá, verdejante, né? Se bem que, mas Moisés não saiu do deserto, calma. Tinha lugar que tinha a vegetação, pelo menos, tá bom? Fica tranquilo. Dê uma olhada na geografia bíblica, é muito bom, né? Os cristãos estão esquecendo de estudar geografia bíblica, nós precisamos voltar a estas lições, tá bom? As promessas provenientes da obediência, veja, a obediência, promessas provenientes. Então, tem coisas que provêm, que advêm da minha obediência. E Deus faz promessas aos obedientes. Faz alertas aos desobedientes, mas faz promessas aos obedientes. Olha a diferença. Então, primeiro ele diz aqui, as bênçãos divinas seriam derramadas, obviamente ele usa aqui Deuteronômio 28, é um texto muito, né? Pelo menos essa perícope do versículo 1 até o versículo 14 é usada vastamente, muitas vezes nós também precisamos de vez em quando dar uma olhada do 15 até o restante. Tá? Eu falei sobre isso em algumas lições atrás. Tá bem? Porque se nós ficamos só nos direitos e esquecemos dos nossos deveres. Porque do 15 em diante, meu amigo, o bambu estrala. Então dá uma olhadinha lá e você vai ver. E o escritor, obviamente, ele traz esta observação aqui. É verdade que maldições seriam proferidas no Monte Ebal, como consequência da desobediência. Por isso que eu disse, veja, ao desobediente é dado avisos, alertas. Aos obedientes é dado promessas. São feitas promessas. E são feitas promessas do quê? De bênçãos. De bênçãos. Tá bem? No Antigo Testamento, então, nós vemos que a obediência tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. Tá bem? Então, nós voltamos à questão da obediência e da desobediência. Tá bem? E eu quero ficar nesta questão. Tá? Obedecer mais a Deus e aos seus santos mandamentos, as suas sagradas escrituras. Agora eu não estou falando só do Pentateuco, estou falando da Bíblia inteira, porque nós vamos ver algumas repetições e também de mandamentos do Senhor no Novo Testamento que nós precisamos obedecer, tá bem? E vai ser agora a obediência 2.2, obediência no Novo Testamento, no Novo Concerto. Nós repetimos isto todos os meses na Santa Ceia, quando nós falamos sobre o cálice. Jesus Cristo diz o quê? Este é o novo concerto, a nova aliança no meu sangue. O meu sangue. Fazer isto todas as vezes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então nós precisamos prestar atenção nisto, tá bem? Que os mandamentos não foram restritos ao Antigo Testamento. Nós temos muitos mandamentos e ordenanças que nós precisamos obedecer também no Novo Testamento. Então vamos lá. A carta escrita aos Hebreus, o pastor Elianai Cabral começa citando, dizendo assim, apresenta aspectos do Antigo Concerto.
mostrando o quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus Cristo. Obviamente que a carta escrita aos Hebreus ela é uma explicação, ela é uma aplicação pessoal do Pentateuco. Se nós não conseguimos entender por causa das figuras, das linguagens de figura, por causa das sombras, dos tipos, dos mistérios que nós vemos no Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, nós vamos pegar aonde? Nós vamos ter uma explicação mais clara onde? Na carta que é escrita aos Hebreus. Tá bom? Não vou citar o escritor, porque eu também não sei. Tá bem? E onde a Bíblia se cala, eu também me calo. Tá bom? Há especulações, suposições, mas a Bíblia não me dá direito de fazer suposições. Tá? Isso seria leviano da minha parte. Então, na carta escrita aos Hebreus, toda ela, se você ler, você vai ter ali explicações, aplicações pessoais de toda, tanto civil quanto religiosa, do povo judeu ou dos mandamentos dado ao povo judeu, que obviamente agora passam para nós também. O relacionamento entre Deus e seu povo se dava por meio de uma fé manifesta pela obediência aos mandamentos da lei e a observação ao sistema sacrificial do Antigo Testamento. Tá bem? Nós estamos aqui rememorando, então, relembrando o que nós acabamos de dizer no Antigo Testamento. Porém, chegaria o momento em que Deus instituiria um novo pacto, uma nova aliança, um novo concerto, e que sua lei se estabeleceria não mais em tábuas de pedra. Que maravilha! Não mais em tábuas de pedra, mas elas seriam escritas, segundo aqui o pastor Elianai, escritos no coração, não mais em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, no nosso interior, no nosso coração, que é onde ela precisa estar de forma escrita, de forma indelével. O que é de forma indelével? Existem documentos, papéis, que você... Quer ver indelével? Tá, vou usar aqui um termo, talvez me desculpe se alguém entender mais. Você pega algo escrito em braille, ali está de forma indelével. Você vai passar o dedo, você vai sentir a pessoa, quem tem esta deficiência, o que ele faz? Ao passar ali os seus dedos, ele vai entender pelo formato, pelos desenhos, nas calçadas. Agora nós temos, agora não, nós já temos um determinado tempo, alguns, eu ia usar a palavra azulejo, alguns elementos com desenhos, e você vai ver que ali é uma sinalização para os deficientes visuais. Tá? Então nós vemos que o que é marcado de forma indelével? É aquilo que você, no tato, você pode dar os olhos vendados, você sabe o que é, você consegue discernir, você consegue entender. Então, veja, não mais escrito agora em tábuas de pedra, mas no coração do homem, em tábuas de carne. Precisa estar dentro do nosso coração, tá bem? Veja que quando ele está marcado em nosso coração, o que nós fazemos? Nós nos lembramos dele constantemente, principalmente em momentos difíceis. Principalmente em momentos difíceis. Então, nós precisamos ter este testamento escrito no nosso coração. 2. Jesus Cristo é o mediador. O Senhor Jesus é o mediador que estabelece o novo concerto. Eu falei sobre o testador, quer dizer, Cristo é quem dá validade. Qual é a validade? O que dá validade ao testamento? É a morte do seu testador. No caso aqui, Cristo, que foi à cruz do Calvário, e ali ele padeceu por nós. Não somente, veja, nós sempre olhamos para ele nos dando a salvação através do seu sangue, mas através do seu sangue e da sua morte também substitutiva ou sacrificial, nós temos o quê? A validade de tudo aquilo que está escrito, do testamento, de tudo que ele falou. Veja, ele diz assim, se o grão não morrer, ele não produz. Se ele também não morresse, tudo que ele falou não tinha validade. Mas veja, não é só o morrer. Porque todos os que pregaram uma determinada religião, um pensamento, uma filosofia, todos morreram.
Porém, a diferença está no fato de Jesus Cristo ressuscitar. É aqui o ponto fundamental, que nos traz o quê? A lembrança que nós devemos obedecer. Tudo isso estrutura a nossa fé, nos dá razão para crer, nos dá estabilidade para crer, põe todo esse testamento como fato, não somente como uma história de carochinha igual às outras falsas religiões, filosofias e pensamentos. Modos de vida. Os outros ensinaram modos de vida para o mundo. Jesus Cristo nos ensinou modos de vida para o céu. É uma diferença estrondosa, maravilhosa, sabe? Chega a ser, olha, irmãos, maravilha. Vamos abaixar um pouco a fervura. Vamos lá. Quando nós olhamos a diferença, ela é gritante. E eu acho interessante que as pessoas, a maioria dos filósofos, desculpe, não todos, dos livres pensadores, dos modernistas, dos progressistas, o que eles dizem? Que a Bíblia, quando não falam isso da totalidade das Escrituras, falam pelo menos de alguma parte delas. Tem-nas como um conto de fadas, uma história de carochinha. Mas para nós que cremos, é fato, é poder de Deus, é loucura para os que perecem, Paulo diz. Mas para nós que acreditamos, nós acreditamos no quê? No fato de que é realidade, de que aconteceu verdadeiramente. Então, nesse ponto 2, ele diz que Jesus Cristo ele é o mediador da nova aliança. Tá? O Senhor é o mediador que estabelece o novo concerto. Como que ele estabelece? Cumprindo aquilo que ele disse. Vou para a cruz, mas ressuscito ao terceiro dia e vou voltar. Vou voltar. Quando os discípulos em Atos dos Apóstolos estão olhando para cima, no capítulo 1, o que o anjo diz para eles? Por que vocês estão olhando para cima? O mesmo céu que vocês viram recebê-lo, também ele vai voltar. Então é aí que repousa, é por isso que Paulo diz que se nós temos um Deus apenas para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque a nós foi facultado o direito de reconhecer a veracidade das Escrituras. Por isso que Jesus Cristo disse, mais bem-aventurado é quem não viu e creu. Nós temos tudo. Jesus Cristo veio, Jesus Cristo morreu, pregou entre nós, viveu entre nós. Morreu, ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar. E vai voltar para buscar uma igreja, um povo especial, zeloso e de boas obras. É aqui que repousa a diferença. Então veja, Jesus Cristo é o mediador também do que o novo pacto é uma promessa de graça. E amor de Deus aos que respondem com que? Veja, obediência, nós vimos aqui, nós falamos de fidelidade e nós vamos ver mais dois conceitos novos. Olha que interessante. Não novo na questão, mas dentro da lição. Tá? Não numa abrangência, num modo restrito da palavra. Não. Estamos falando de uma outra coisa, estamos falando da lição. Então veja, aos que respondem com, olha aqui, arrependimento e fé, a oferta de salvação. Veja, eu falei de promessas globais e falei da salvação. Então veja, o homem ele tem que fazer o quê? Ele tem que responder primeiro. Não há fé sem arrependimento. Não tem como se arrepender, ter fé primeiro e depois se arrepender. Veja que eu vou receber a fé todas as vezes que nós olhamos. O que faz com que Isaías é chamado? Primeiro ele se arrepende, ele confessa o seu pecado, porque ele vê a glória de Deus. Então ele se arrepende. Aí sim, agora o anjo vai lá, pega uma tenaz e toca os seus lábios e diz, fique tranquilo, porque agora os seus pecados estão perdoados. O que eu falar, você vai falar. Você vai ser a minha boca, igual Moisés o foi. Então, quando nós olhamos para esta questão, nós vemos que primeiro vem o arrependimento. Tanto é que o escritor, o pastor Elenar, ele sabiamente coloca arrependimento e fé. Não fé e arrependimento. Veja, é vigiar e orar. A ordem aqui dos fatores importa e muito.
talvez em outra área, perdoe o costume de ficar falando sempre nessa área, talvez em outra área as ordens dos fatores não alteram o produto, mas aqui sim. Veja, é vigiar e orar, arrepender e ter a fé para a salvação. Então eu vou me arrepender dos meus pecados e pela fé eu vou aceitar a oferta de salvação. Por quê? Porque é um ato de graça. Tá? É um ato de graça, de favor, de presente, oferta que Deus me deu. E quem é esta oferta? É Jesus Cristo. E o próprio Jesus Cristo oferece essa salvação através dele para nós. Então, quando olhamos para Cristo, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Veja, quando há um remorso, não há fé. Mas se houver um arrependimento, a fé vai me levar a quê? A transformar a minha vida baseando-a nos preceitos, nos mandamentos, na palavra, nas sagradas escrituras. É aqui que eu preciso me ater a isto. Tá bem? Talvez você possa não ter entendido a questão de fé e arrependimento. Tá bom? Mas se eu crer primeiro, veja, para outras coisas, mas a fé é preponderante. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Tá bem? Então o arrependimento, ele vai me fazer o quê? O ato de me condoer das minhas misérias, de eu sofrer as minhas misérias, vai fazer com que eu aceite o presente. E isso eu só posso fazê-lo mediante a fé. Aí nós vamos lembrar de Paulo falando, tá bem? Que não vem por obras, é dom de Deus. Então a fé é que vai me levar a aceitar. Quando eu me arrepender, a fé, o Senhor acrescenta, me dará uma fé para receber. Tudo que nós temos é proveniente de Deus, nada é de nós. Nós nunca obteríamos esta fé, este grau de fé para recebê-lo como Salvador. Quantos testemunhos nós vemos que a pessoa diz assim, quando eu vi eu já estava lá na frente, eu já estava de mão erguida, e eu nem queria ser crente, mas olha, alguém me impulsionou. Ora, o Espírito Santo, ele nos deu a fé para que nós o recebêssemos este presente, esta oferta. Arrependimento e fé, a oferta de salvação. Veja que nós não aceitamos a Jesus porque nós quisemos. Primeiro ele nos aceitou e ele acrescentou. Quando ele se mostra a nós, nós nos arrependemos. E a fé faz com que nós o aceitemos como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, se você não tem fé, veja, você não alcança a graça. Se você não se arrepende, você não obtém esta fé. Remorso não leva ninguém para Deus. Pelo contrário, fará com que ele repita esses erros constantemente. Constantemente. Ele estará repetindo os mesmos erros e talvez alguns piores do que ele já cometiu. Porque a sua vida não é baseada em arrependimento. A sua relação aparente, talvez ele até pense que tem uma relação com Deus por causa de remorso, mas não tem. Não tem. Se não houver um arrependimento legítimo, veja que Davi diz assim, enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Mas ele diz também que quem se arrepende e deixa, quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. E isso eu só vou alcançar mediante o quê? Quando eu me arrepender. Davi escreve o Salmo 51, é um arrependimento que chega a doer. E lá você vai ver Deus dizendo, é um homem segundo o meu coração, mas é um homem repleto de pecados. Porém, era um homem que sabia se arrepender de suas falhas. O Salmo 51 é prova disso. Você vai ver um homem que chega a implorar a Deus que não retires dele a alegria da salvação. Diferente de Saul, que quando chora, a Bíblia diz assim, e Saul chorou, mas não achou lugar de arrependimento. Por quê? Porque não era arrependimento. Ele só estava triste porque ele não receberia as benesses como filho primogênito, como mais velho. Ele não receberia aquilo que lhe era de direito. E veja que Deus não deixa de abençoá-lo, porque quando ele vai ter com seu pai, ele disse, mas eu já abençoei seu irmão Jacó, não tem como eu te abençoar. Mas você se assentará em cima de poços de gordura. Você se assentará sobre a gordura.
E qual é a gordura da terra? Vai lá no Oriente Médio. O que eles têm de mais debaixo da terra, debaixo do solo deles? Gordura. Se você vê o petróleo no seu estado original, você vai ver que é uma gordura. E essa é a promessa de Deus. Deus não deixou de abençoar. Veja que o Pai não deixa de abençoar o Filho. Então, quando ele diz assim, você se assentará sobre a gordura da terra, ele estava dizendo, se você for lá, o que eles têm de mais precioso? Porque o Oriente Médio, se nós olharmos, principalmente Israel, quase que a metade da sua geografia, do seu solo, é composto de deserto. É composto de deserto. Mas águas, rios, correrão no deserto. Rios correrão no deserto. Nós olhamos que eles são grandes exportadores de muitas coisas, e a maioria das coisas eles produzem em terras que seriam improdutivas. Eles aproveitam a água do mar, dessalinizando, e veja que há um consenso de que você não consegue fazer, mas eles conseguem. Porque Deus prometeu a eles. Olha o tamanho das promessas de Deus, veja o volume das promessas de Deus. Nós temos que olhar tamanho, volume, profundidade, largueza das promessas de Deus. Quando nós pensamos, se você parar para prestar atenção em Israel, você vai ver que algo que seria no meio das nações seria insignificante. Sabe, a sua geografia, a sua composição de solo, tudo que você for ver ali, não tem condição, não teria condição. Só é por causa das promessas de Yahvé, só é por causa das promessas de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Só conseguem isso porque o Senhor é com eles. E nós só produziremos também, sentaremos sobre a gordura da terra e nós seremos abençoados se nós formos obedientes. E veja aqui, e também respondermos com arrependimento e fé à oferta de salvação. Então, nos termos do novo concerto, o Senhor Jesus é o verdadeiro mediador. Tá? É Ele quem está ali, vamos dizer, Ele tanto é o testador, como Ele também lê o testamento e faz se cumprir o que está no testamento. Ele é o princípio e o fim. Eu falei na Betel Dominical que o Senhor ele se apresenta como eu sou o que sou, quer dizer, eu sou o princípio de tudo, eu sou a gênese de tudo. Eu sou o berechite de tudo. Quando você olhar Gênesis, você vai ver que é o princípio de tudo. E Deus ele diz, eu sou o que sou. Eu sou o princípio, eu não preciso me explicar, Moisés, para Faraó. Quem é Faraó? Quem é qualquer ser humano? É por isso que o salmista diz, quem é o homem para que te lembres dele? Quem é o homem para que te lembres dele? Porém, e a Bíblia diz um pouco, porém, o fizestes um pouco menor do que os anjos. Mas veja a importância, a relevância que a coroa da criação tem. Por que não obedecermos? Por que não sermos fiéis? Por que não nos arrependermos? Por que não... Por que não termos fé? Me lembrei de um hino muito antigo, de por que não? Né? Por que não termos fé? Por que não nos apresentarmos a Ele obediente? Faz toda a diferença, meus queridos irmãos. Vamos para o ponto 3. Por causa do tempo. Mas essa lição, todas as nossas lições são profundas. Elas são profundas demais. Não tem como fazê-las em menos de 60 minutos. Não tem como. Veja, isso significa o quê? Algumas expressões elas podem ser substituídas por obedecer, guardar. Veja, se me amardes, guardarás. Vocês guardarão os meus mandamentos. Vocês guardarão. Então essa palavra guardar, ela também pode ser substituída por obedecer. Obedecer. Significa que o nosso amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai, Filipenses 2:8, não pode ser apenas de palavras, mas em atos de obediência. Veja, a Bíblia fala de atos de arrependimento, atos de louvor,
E aqui ele fala sobre atos de obediência. Quer dizer, nós demonstraremos a nossa obediência realizando atos de obediência. Não é só falar, é que nem o amor. Eu vou representar o amor que eu sinto praticando as obras, não para ser salvo, mas porque eu sou salvo. Tá bom? Quando o Tiago diz isso, ele está simplesmente corroborando com a ideia de Paulo. E não está contrariando Paulo em Filipenses, aqui como foi citado 2, 8, 9, 10. Se vocês continuar lendo estes versículos, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Aí lá Tiago vai dizendo que, então me mostra a sua fé sem obras. E eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Ele está junto com Paulo nessa ideia. Mas porque ele está dizendo assim, eu não estou fazendo obras para ser salvo, como alguns religiosos fazem. Eu pratico obras por amor. Então, meu amor, ele é concretizado através das minhas obras. Tá bem? Porém, isso que eu faço não me dá salvação. Aí nós voltamos para Paulo. Isso que eu faço não me dá salvação, mas eu demonstro a minha fé. Eu demonstro a minha fé. Eu demonstro o meu amor. Tá bem? Ele está falando sobre graça, sobre fé. Ele está falando de salvação. Paulo está falando de salvação. Então vamos mais adiante. Tá bem? Qualquer coisa, os comentários estão aí, fique à vontade. Bênçãos provenientes. 3. Bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Primeiro, bênçãos espirituais. No Novo Testamento é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto por meio de Jesus Cristo, mediante a fé. Veja, nós nunca conseguiremos fazer nada se não estivermos imbuídos de fé, mas de uma fé genuína, verdadeira, uma fé produtiva, tá bem? Por isso que quando eu li um livro há um tempo atrás que ele fala que a carta escrita por Tiago, ela é um puxão de orelha para os quietistas. O que seria um quietista? É aqueles que gostam de ficar ali no cantinho sem fazer nada. E acha que com isso eles estão servindo a Deus, mas não estão. Então o Novo Testamento é o Espírito Santo. Veja, nós somos regidos pelo Espírito, quer dizer, direcionados, conduzidos. A nossa vida deve ser plena da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Veja, dos que fazem parte do novo concerto mediante a fé. A fé em quem? A fé em Deus, a fé em Cristo. Tá bem? Vamos mais adiante. Então ele vai reafirmar a questão da obediência, vai reafirmar que esta obediência dela advém bênçãos para as nossas vidas, tanto espirituais em todas as áreas. Veja, lá, por isso que eu disse, ele mesmo, não é que ele corrige, ele só complementa com o andamento da lição. Ele só complementa. Em algumas áreas, agora em todas as áreas da nossa vida. Porém, a palavra obediência, ela é repetida constantemente nesta lição. Tá bom? Vamos mais à frente. 2, justiça e paz. Quando nós olhamos isto, desta forma, temos uma vida de retidão proveniente da fé e da obediência a Cristo, pois fomos justificados e santificados por Deus. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e em justiça. Porém, essa justiça não são as nossas justiças. Isaías chama as nossas justiças de trapos de imundícia. Pela palavra imundícia, você pode pensar nas piores sujeiras nesse trapo, né? As piores sujeiras. Então ele coloca a nossa justificação, as nossas justiças, como esse tipo de coisa. Por que nós vivemos piedosamente? Porque nós não vivemos a nossa justiça, mas fomos justificados e santificados por Deus. A carta aos Romanos, eu gosto muito do capítulo 5, principalmente porque temos paz com Deus mediante o quê? Porque fomos justificados em Cristo Jesus. Justificados, pois, em Cristo Jesus, temos paz com Deus.
Veja que a comunhão é restaurada. Então essa vida de paz e de justiça ela só é possível mediante a justificação que Cristo nos dá. Nós não podemos usar qualquer justificativa. Veja, no emprego, você não pode chegar lá e dizer, eu faltei porque, sei lá, eu fiquei doente. É óbvio que o RH ele vai querer uma justificativa um pouco melhor. E isso se dá mediante o quê? Um atestado médico, obviamente. E este atestado médico não pode ser redigido, escrito, carimbado, chancelado por qual tem que ser por um médico. Porque senão você vai incorrer em 2 crimes. 3, vamos lá, mentiu. 2, vai ser penalizado pela falta. E quando descobrir essa fraude, você vai ser demitido. Obviamente, você vai ser demitido. Não tem como, porque você fraudou um documento. Porém, quando nós olhamos aqui, não tem como chamar esse testamento de fraudulento ou de história de carochinha. Por quê? Porque nós fomos também levados a ele a viver uma vida de retidão. Ora, só o fato de nós vermos milhões de pessoas, através dos tempos, tendo uma vida transformada, um caráter transformado, Paulo chama de nova criatura aos Coríntios, 5,17, na segunda carta, que ele escreve aos Coríntios, nova criatura, já era de se conceber uma ideia diferente das Sagradas Escrituras, porque nenhum centro de correção consegue restaurar o homem como o Evangelho consegue, como Cristo consegue, como o Espírito Santo de Deus consegue. Não há na terra, no céu, no ar, em qualquer lugar, um sistema correcional que consiga mudar o homem como Cristo muda. Talvez consiga ali por um breve tempo, mas a pessoa que fez parte desse sistema, com certeza, a não ser que ele aceite Cristo lá dentro, seja qualquer tipo de sistema correcional, seja um sistema de tratamento de saúde ou de qualquer outra coisa. A não ser que ele receba Cristo como Salvador ali dentro, através do arrependimento da fé. Mas não existe na Terra um sistema que consiga mudar o homem como Cristo muda. Tá? Por quê? Se eu preciso de um conserto no refrigerador, para quem eu vou levar? Para o mecânico? Se eu preciso de um conserto no meu televisor, eu vou levar para quem? O técnico em refrigeração? Óbvio que não. E obviamente também que eu tenho que pensar que o homem é criatura de Deus. Ele o fez, ele nos fez. E somente ele pode nos consertar. Por isso ele nos deu o manual, um conserto, para que ele pudesse também restaurar a nossa vida através dele. Então, por mais que se exalte, que se levante, não que eu não esteja defendendo isso, não, porque não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não consegue, simplesmente não consegue corrigir. Transformar o homem como Cristo transforma através das Sagradas Escrituras e da transformação feita pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não há como, não tem nem como comparar, com o que comparar. Tá? Eu coloquei alguns exemplos aqui, mas são muito fracos, tá? São facilmente. Mas olhe para a vida dos seres humanos, que foram transformados pelo Evangelho, por Cristo, pelas Sagradas Escrituras. E nós veremos que eu estou tendo a impressão que eu estou evangelizando. Desculpa, vamos voltar para a aula. Então vejam bem, a obediência a Cristo gera em nós justiça e paz. Veja que tudo está ali no primeiro versículo do capítulo 5. Quando ele diz justificados, pois, em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Por quê? Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E o que é que cria essa divisão entre nós e Deus? São justamente os nossos pecados. Justamente os nossos pecados. E Cristo é a propiciação. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos aqui que nós precisamos... A justiça e a paz, ela só é possível, assim a obediência a Cristo, gera em nós justiça e paz. Porque a partir do momento em que nós passamos a obedecer o Senhor,
ele vai nos justificar. O que ele vai dizer? Ele vai chegar diante do Pai, ora, 1 João, capítulo 2, se pecardes, isto vos escrevi, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se algum de vós pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja, diante de um juiz, só pode me representar um advogado. Ora, e Deus está no trono. Jesus é tanto juiz, lá no Apocalipse, Jesus vai ter tanto juiz como também o advogado. Mas na questão aqui, ele se apresenta como um justificador, como um advogado, aquele que vai me defender. Ele vai me representar. Então, quando Deus olha para mim, ele vê o meu advogado. Ele vê Cristo. Ora, e o que justificou a minha vida? O sangue do Filho dele derramado na cruz do Calvário, que nós recebemos mediante a fé. Certo? Acho que melhor do que isso só. A alegria, vamos sair da justiça e paz para o último tópico, a alegria no Espírito Santo. Veja, ele falou de justiça, de paz, de bênção, agora fala de alegria. Quando nós olhamos para o mundo, os motivos, as motivações que geram uma aparente alegria, uma aparente felicidade no mundo, sempre está ligado, atrelado ao algo que vai lhe trazer um prejuízo muito maior. Veja que a pessoa diz, mas como é que vocês vivem felizes? Você não toma isso, não toma aquilo. Você não come isso, não come aquilo. Quem disse que não? Nós participamos da ceia. Nós tomamos todo mês um cálice que simboliza, que nos lembra que Jesus Cristo morreu. E eu citei isso, ele diz, vocês fazem isso, vocês pregam para o mundo. Vocês estão relembrando, estão mostrando, vocês estão em memória de mim, vocês estão relembrando que eu vou voltar. Então, todos os meses, quando nós participamos da ceia, nós estamos lembrando que Cristo vai voltar, que o Senhor vai voltar. Então, veja, e isso está atrelado também à nossa alegria. Veja que nós não precisamos do que os homens fazem uso, tanto de líquidos, quanto de cilindros nicotinosos, ou pior do que isso. Eu não citar o nome assim tão claramente. Nós não precisamos disso, porque a nossa alegria está aqui, veja. A alegria proveniente de uma relação com Cristo é a marca da vida de quem anda na justiça e tem paz com Deus. Veja, o simples fato de não precisarmos. Por que outrora nós precisamos? Porque nós não tínhamos paz. Nós vivíamos perturbados, com uma vida conturbada, uma mente conturbada por causa dos nossos pecados. Mas fomos absolvidos. Veja, então você não peca mais. Não é isso que nós estamos dizendo. Evitamos de pecar. Porém, quando porventura pecamos, o que acontece? Nós temos um advogado, temos a quem recorrer, a quem buscar. E veja que a Bíblia não diz que tem outro mediador diante de Deus. Ele diz Jesus Cristo, o justo. Somente Ele, não tem mais ninguém que pode me justificar diante de Deus. Não há uma fila que eu tenho que atender até chegar a Deus. Eu vou a Cristo e Cristo me representa. O véu foi rasgado. Aquilo que nos impedia de entrar no Santo dos Santos, olhando para o Antigo Testamento, foi rasgado. E agora nós chegamos diante de Deus. Estamos diante de Deus, porque Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a nossa justificação, Ele é a nossa justiça. Então veja, a alegria é um fruto do Espírito Santo. Então, 2, eu não preciso de nada. Vamos dizer assim, existem pessoas que estão numa situação até muito complicada. Você não vai vê-lo murmurando. Quando eu digo vê-lo, eu não estou falando no masculino, tá? Eu estou usando um genérico. Você não vai vê-lo, não vai vê-la murmurando, reclamando, amaldiçoando doença. Esse negócio de amaldiçoar doença, isso não existe. Isso é invenção de homens que querem impressionar. Veja que o anjo nem sequer usou palavras, a Bíblia diz, e não ousou usar palavras de maldição contra Lúcifer. Mas ele disse o quê? O Senhor te repreenda. Em meu nome curarão os enfermos. Então esse negócio de você ficar amaldiçoando doença, isso não tem
de base bíblica. E não adianta extrair um versículo, arrancá-lo do seu contexto para tentar justificar a sua falsa ideia. Eu vou orar para o Senhor me curar. Eu tenho orado para Deus me curar de algumas enfermidades. Porém, como diz aquele hino, se a doença vier, Ele é Deus. Se Ele me curar, Ele é Deus. Se Ele não me curar, Ele continua sendo Deus. E eu continuarei feliz e alegre na presença dEle. Porque o que é que vai me fazer feliz? É a presença do Espírito Santo de Deus. Quanto mais eu estiver imbuído, quanto mais eu estiver cheio do Espírito Santo de Deus, mais a felicidade de Deus, ela superabundará na minha vida e na sua. Meu Deus, eu estou pensando que eu estou evangelizando de novo. Bom, talvez haja algum propósito. Então nós precisamos, professores, deixa eu lembrar que nós estamos na escola dominical. Numa lição de escola bíblica dominical, me perdoe. Não era a minha intenção tomar esta direção. Mas veja, é um fruto. Um fruto. Nesse fruto você vai ver 9 gomos. E um deles se chama o quê? Paz. Não é ausência de guerra, mas é tranquilidade para enfrentá-las. Vamos mais adiante. Tá? Não está, quer dizer, a alegria não está condicionada a ambientes. Eu acabei de citar isto, as enfermidades, as doenças, as intempéries, tudo que vier contra mim, eu não posso deixar de lembrar que está baseado em Cristo. Que está baseado no quê? Veja, não está condicionada a ambientes externos da nossa vida, mas é consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos dê esta alegria na presença do Senhor. Deus abençoe a todos.